Olá! Agora que você já sabe o básico de SQL e já instalou o Django Extensions, eu quero mostrar para você que o mapeamento do ORM do Django para o banco de dados funciona muito bem, principalmente para os casos simples, mas você tem que tomar um cuidado muito grande na hora de fazer as suas pesquisas no banco de dados. Eu já até pesquisei aqui no Google e caí num link do Stack Overflow em português sobre um problema clássico de mapeamento, que é o problema dos N+1 selects, ou no caso aqui, N+1 queries. Então vamos estudar um pouquinho como funciona o ORM do Django. Para isso vamos rodar de novo o comando manage shell plus --print -SQL. Para esse nosso exemplo eu vou utilizar o modelo de aula para a gente entender o que está acontecendo. Eu vou jogar aqui num resultado que eu vou chamar de QS igual aula.objects para acessar os objetos. Inclusive vou ordenar os objetos pela coluna order que nós criamos. Primeiro de tudo, veja que quando eu faço isto aqui, efetivamente nenhuma busca foi feita no banco de dados. Caso contrário, ele mostraria o SQL. Então, o tipo desse QS aqui, ele basicamente é um query set. Está até herdando de Ordered Model Query Set porque nós estamos utilizando aqui o framework Ordered Model para fazer a ordenação do meu modelo. Mas o importante é, ele só vai bater no banco de dados quando for necessário. Por exemplo, se eu por acaso colocar então o meu Query Set e gerar uma lista a partir dele, veja que efetivamente neste momento ele vai bater lá no banco de dados, na minha tabela módulos underline aula, para trazer os resultados ordenados pelo campo order. Contudo, veja aqui que ele não acessou a tabela módulo com o qual o módulos aula está conectado. Isso porque o modelo, ao carregar, faz o que se chama de lazy loading, ou seja, carregamento preguiçoso. E essa é a estratégia padrão, mas que em alguns momentos pode causar problemas. Por exemplo, se eu pegar aqui agora e investigar a minha lista de aulas, veja que nós temos 3 aulas, listas e tuplas, pip-env e git. Vamos acessar aqui a primeira aula e vamos então tentar acessar o atributo respectivo ao módulo daquela aula. Veja o que vai acontecer. Basicamente, como ele não carregou o módulo, ele teve que ir no banco de dados para buscar o módulo cujo ID é 1. E esse módulo, justamente o módulo do Python Birds. Se nós acessarmos de novo este elemento deste objeto, veja que agora ele não vai no banco. Porque ele já foi carregado, ele não tem a necessidade de ir de novo. E isso é uma coisa boa, porque eu não vou ficar acessando o meu banco de dados de bobeira. Contudo, se eu acessar o módulo da minha segunda aula, veja que ele bateu no banco de novo, para buscar o módulo PyTools. E se eu bater agora para a minha terceira aula, cujo índice é 2, veja que ele bateu no banco de novo para buscar o mesmo módulo que é o PyTools aqui de cima. Então, se por acaso eu quisesse listar um módulo com as suas respectivas aulas, eu tive que executar basicamente 4 queries. Uma para listar as aulas e depois, para cada vez que eu acessei um módulo, eu tive que bater mais uma query. Como são 3 aulas, eu tive que bater 3 vezes no banco. E esse é o chamado problema do N+1 select, porque você vai rodar uma query para listar e depois uma query para cada chamada de objeto relacionado que você tiver. Então essa é a parte do mapeamento entre o mundo orientado a objetos e o das tabelas que não é perfeito. Você, em princípio, acessar um atributo e isso custar caro não é o normal no mundo orientado a objetos. Então você realmente tem que ter um pouco de conhecimento sobre o que está acontecendo por baixo dos panos. Para mostrar quando o problema pode acontecer realmente, vamos aqui voltar para o query set. Imagine que você vai passar esse query set para um template do Django. De forma que você vai fazer o seguinte, para cada aula no meu query set, eu vou imprimir tanto a aula quanto o módulo respectivo à aula. Então, quando eu executo esse for, veja que dá para ver o resultado em uma vez só do N+1 select.
Lá vai ele listando todas as aulas para conseguir fazer o primeiro for e listar cada uma das minhas aulas, e depois, para cada uma dessas aulas em si, ele vai executar uma query. Então está aqui ele executando para a aula listas e tuplas, respectivo ao módulo Python Birds, para buscar esse módulo. Está lá ele executando para a aula pipenv do módulo PyTools, e está lá ele executando para a aula de Git, também do módulo PyTools. Se você lembrar da aula de SQL que nós vimos, o banco de dados já consegue fazer esta conexão entre tabelas diferentes com o chamado join. Então, existe uma forma da gente evitar que o problema do N+1 select aconteça. Eu vou repetir aqui o código, mas agora, na minha query set, eu vou fazer o seguinte. Eu vou informar ao ORM, utilizando a função selectRelated, passando qual é o atributo que eu já quero carregar do meu banco de dados. E não vai ser de forma preguiçosa, eu quero que ele carregue de uma vez só. Então eu gero esse novo query set aqui e vamos rodar de novo o for para ver o resultado. Veja que agora ele gerou apenas um select, mas já buscando tanto da aula quanto do módulo. E para fazer isso, ele utilizou a função innerJoin do banco de dados. Fazer somente essa query para trazer os objetos é mais eficiente do que fazer lá as 4 queries que a gente fez anteriormente. E quanto maior for o número de objetos, mais eficiente vai ser essa busca aqui. Você vai fazer uma busca uma vez só no seu banco de dados, em vez de bater N vezes. Então veja que aqui nesse caso, apenas com uma query, eu fui capaz de rodar todas as aulas já com os seus respectivos módulos. Então dessa maneira, a partir de agora, a gente vai sempre procurar investigar a forma com que o Django está fazendo as buscas no nosso ORM, tanto pelo Debug Toolbar, quanto pelo Django Extensions, para podermos otimizar as nossas consultas, principalmente quando começar a haver problema de performance causado por conta do acesso ao banco de dados.